Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo de retomada do canal, eu decidi fazer um vídeo para a gente dar um puxão de orelha naquele seu amigo, na sua namorada, no seu pai, na sua mãe, naquela sua filha, naquele seu filho, no seu colega de trabalho, naquela pessoa que diz que vai começar a investir depois que alguma coisa acontecer, aquela pessoa que acredita que investimento não é para ela, ou que ela tem que começar a investir só quando tiver um determinado salário, ou quando não tiver mais que gastar dinheiro com seus filhos, que seus filhos saíram de casa, para aquela pessoa que sempre tem uma desculpa. Então nesse vídeo eu vou mostrar de uma maneira simples o porquê que essa pessoa está muito errada. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita profundamente que precisam receber esta mensagem. Essa mensagem que vai transformar a vida dessa pessoa. E a gente não tem como falar de investimentos sem falar dos juros compostos. Sim, você que está no ensino médio ou que saiu faz pouco tempo e que pulou essa aula, por favor, preste bastante atenção. Os juros compostos são que gerem os investimentos no longo prazo. Ou seja, os investimentos eles funcionam com acumulado em cima de acumulado, que no final das contas geram uma curva exponencial. Bom, então vamos dar uma revisada aqui na fórmula dos juros compostos. Nós temos que montante é igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa de crescimento, elevado a N, que é o tempo. Ou seja, de cara a gente percebe que das três variáveis que conseguem aumentar o nosso montante investido, o N, que é o tempo, é a única variável exponencial. É a variável mais importante no longo prazo. Muitas pessoas acreditam que o I é muito importante, né? Que a gente tem que buscar um I muito alto. E são essas pessoas que acabam caindo em pirâmides. Então, só para você ter uma noção, o maior investidor do mundo conseguiu um resultado de aproximadamente 20% ao ano de ganho de capital ao longo de sua vida de investimentos. Então, jamais queira usar uma fórmula dessa colocando um I maior do que 20%. E muitas pessoas acreditam que o C que importa, né? Que você precisa ter muito dinheiro para começar a investir e a partir daí começar a colher frutos ano após ano dos seus investimentos. E para isso, não adianta a gente ficar argumentando. Não adianta falar que se você investir aos poucos, todos os meses, ao longo de toda a sua vida, você vai ter uma aposentadoria digna com elevado patrimônio. Isso não adianta. Por isso, eu trouxe o exemplo do Wellington e do Maurício para agregar nessa discussão. Bom, vamos lá. O Wellington, ele é zelador, ele tem 20 anos de idade e o salário dele é de R$ 1.500. E a gente está assumindo que ele vai investir dos 20 aos 60 anos, 1/3 de seu salário. Seu salário vai permanecer o mesmo ao longo desses 40 anos e ele vai investir R$ 500 por mês, ou seja, 1/3 do seu salário ele vai destinar para os investimentos. Por outro lado, a gente tem o Maurício, que é um executivo de 40 anos, que já tem um salário de R$ 15.000 por mês. Da mesma forma que o Wellington, ele vai investir 1/3 do seu salário, ou seja, R$ 5.000 por mês. Só que até os 60 anos, ele não tem 40 anos de diferença, ele tem só 20, porque dos 40 aos 60 anos vão se passar apenas 20 anos. Então o que nós temos? De um lado, uma pessoa com salário baixo e jovem, com 20 anos, que vai investir até os 60. E do outro, uma pessoa 20 anos mais velha, com 40 anos, que também vai investir até os 60, mas que já tem um salário 10 vezes maior do que o anterior. É bom a gente mostrar aqui que ambas estão investindo 1/3 do seu salário. E ambas vão ser consideradas com a mesma taxa de retorno dos investimentos. Então o que a gente tem aqui é um site que, se você escrever no Google calculadora de juros compostos, ele vai aparecer.
Então ele vai ser muito bom esse site para você ter uma noção assim de quanto que você precisa, de quantos anos, de qual aporte mensal, de qual capital inicial, para você atingir uma aposentadoria digna no seu futuro. Então aqui do lado esquerdo a gente tem o Wellington com um valor mensal de investimento de R$ 500, a uma taxa de juros anual de 15% e um período de investimento de 40 anos. Do lado direito, nós temos o Maurício, que vai investir R$ 5.000 por mês, a mesma taxa de retorno do Wellington, de 15% ao ano, durante um período de 20 anos. Quem vocês acham que vai atingir o maior patrimônio? Vamos lá. Olha que incrível! O Wellington, que tinha um salário de R$ 1.500 por mês, investiu R$ 500 por mês ao longo de 40 anos, ele atingiu um montante acumulado de R$ 11.389.745,17. É pesado esse número. Uma pessoa com um salário tão baixo, investindo com consistência, olha onde essa pessoa chega. Então você não tem mais desculpa. Olha o tamanho disso. Não adianta você esperar chegar num salário maior, não adianta você esperar o amanhã, alguma condição mais favorável. Se você não começar, você não vai chegar nesse número. Olha lá, ele investiu um capital de apenas R$ 240 mil ao longo desse período. Olha o tamanho dessa multiplicação. Se a gente vê o gráfico, ele mostra exatamente aquilo que eu estava falando. O N, o tempo, é a variável exponencial. Então, se a gente observar, ao longo dos anos, a curva exponencial vai ficando cada vez mais inclinada. Olha que coisa bonita. E olha que coisa interessante. O dinheiro investido, ou seja, o acumulado de R$ 240 mil, olha onde ele está no gráfico. Lá embaixo. O dinheiro acumulado é a linha azul. E o total ganho em juros é a linha amarela, que quase não dá para ver. Ou seja, no longo prazo, com aportes consistentes, o dinheiro acumulado se iguala ao total ganho em juros. E o montante investido, o capital investido, ele é cada vez mais desprezível. Vamos para o caso do Maurício. E ele obteve um montante acumulado de R$ 6.558.525,50. Quase 5 milhões a menos do que o zelador Wellington, que recebia um salário 10 vezes inferior. E olha que interessante a diferença do gráfico do Maurício para o gráfico do Wellington. No gráfico do Wellington, a gente tinha o dinheiro investido praticamente na horizontal e o total acumulado muito próximo do total obtido através dos retornos dos investimentos. Nesse caso do Maurício, o dinheiro investido já tem um forte peso, enquanto o total em juros já tem uma distância em relação ao dinheiro total acumulado. E muitas pessoas podem estar pensando assim: não, o zelador não faz isso, né? Vamos seguir o caminho do Maurício mesmo, trabalhar, ralar, para cada vez ter um salário maior e lá na frente investir para atingir a liberdade financeira. Podem achar que o exemplo do Wellington não existe, mas esse exemplo existe. E ele se chama Ronald Read. Esse senhor aqui, que morreu em meados de 2014 com 92 anos, ele era um zelador. Aqui a gente pode ver que é um homem muito simples, de hábitos frugais. E quando ele morreu, descobriram que ele tinha um total investido em ações de 8 milhões de dólares. Tem um caso em que uma pessoa pagou o almoço para ele achando que ele não tinha dinheiro para pagar. Então, sim, o exemplo do zelador Wellington existe e ele se chama Ronald Read. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só do Ronald Read, deixe nos comentários que eu vou providenciar esse vídeo. Então, uma vez que você percebeu que o tempo ele é muito importante nos seus investimentos, você deve se comprometer com duas coisas. A primeira
é investir o quanto antes, começar a estudar investimentos, assistir os vídeos desse canal, ler muitos livros sobre investimento, começar aos poucos a investir. Nesse caso que a gente viu do zelador Wellington, não tinha um capital inicial alto. Então você sim pode pegar uma parcela do seu salário e ir investindo mês após mês, enquanto você se desenvolve nos investimentos. E a segunda coisa, que é ainda mais importante do que começar a investir logo, é cuidar de você, é cuidar da sua saúde. Porque se você morrer daqui 10 anos, daqui 20 anos, esse N não vai ser alto. E além de você não ficar rico ou ter uma liberdade financeira como você gostaria, você não vai estar mais aqui entre nós. Então, quando a gente fala de investimento, a gente não pode separar ele de uma qualidade de vida, de aproveitar a família e de ter bons hábitos para você poder viver por um longo período de tempo. Não é à toa que as maiores fortunas da bolsa são de velhinhos de cabelo branco, como Warren Buffett, o próprio Ronald Reagan, Luiz Barsi e muitos outros. Então, cuide de sua saúde e comece a investir o quanto antes. Um forte abraço e bons aportes!